Olá, hoje aqui para mais um Coisas de Alice. Hoje vamos falar de um tema que é complexo, de compreensão complexa, porque ele tem várias camadas teológicas, né? E eu queria falar de uma delas, mais especificamente, mas para chegar lá eu preciso dar uma explicadinha nas outras que a gente vai desenvolver melhor em outros momentos aqui, mas para você entender o que a gente está falando. Então vamos lá, você acordou lá, ou enfim, chegou em casa, ligou a televisão e tem lá um acidente. Caiu um avião, o ônibus tombou, né? E morreram pessoas e outras ficaram vivas. Aí vem lá, o repórter entrevista uma das pessoas que sobreviveu ao acidente. E ela diz: ai, Deus me salvou, Deus maravilhoso, me deu livramento, não sei o quê. Aí você fica pensando, bom, Deus salvou essa daí. Mas e os outros que morreram? Então, Deus não salvou, Deus quis que morresse, que Deus é esse, né? Que é um contrassenso isso, né? Na verdade, primeiro, vamos usar aqui uma linguagem mais clara. Deus não quer esse tipo de coisa para você. Isso não é um desejo dele, que você morra num acidente. Mas Deus nos deu ao ser humano, à humanidade como um todo, um livre-arbítrio de escolher estar com ele, de escolher tê-lo como seu Deus maior, de escolher tê-lo como Senhor da sua vida. E, obviamente, você sabe que o mundo jaz no maligno, então um monte de gente não escolheu e, portanto, há consequências para essa não escolha em termos do conjunto da humanidade. Então, como Deus não poderia ficar interferindo o tempo inteiro, porque aí não haveria livre-arbítrio, seria sempre de acordo com o que Deus quisesse e nada com as nossas escolhas, Deus permite várias coisas. Porque se você olhar para o acidente, o motorista dormiu, correu demais, foi fechado por outro carro, coisas humanas, escolhas humanas. O avião caiu porque houve um problema de falha técnica, faltou manutenção, houve um erro humano, enfim, tem sempre uma falha humana por trás, tem sempre uma escolha humana por trás, né? A gente pode falar disso mais vezes, mas eu queria caminhar para o passo seguinte. Bom, isso posto, você tem que olhar para aquilo e pensar, bom, Deus permitiu que o A vivesse e que o B morresse. Por quê? Então, aí é que é o problema. Essa explicação não veio junto, entendeu? E você vai ter que crer que aquilo que Deus faz é o melhor. Você tem que aceitar que é assim que funciona. Por que você pega dois cristãos, um desenvolve um câncer e morre? Acabamos de viver isso com uma irmã da igreja, muitos anos de luta. Cristã, assim, maravilhosa. Não sabemos. Porque outro descobre que tem a doença, vai lá, se trata, às vezes faz um transplante, como a gente também viveu agora com uma pessoa de uma das nossas famílias, e retoma a sua vida do mesmo jeito. Não é possível ter uma resposta para isso. Então, aí você fala assim, mas como que eu convivo com isso? Você convive com isso tendo fé. Fé que Deus está fazendo aquilo que tem que ser feito, que é parte do processo de ter essa humanidade que em parte escolhe e que em parte não escolhe ter Deus como seu Senhor e Salvador. E mesmo a parte que escolhe, gente, vamos ser sincera, tá santificada? Só tá fazendo coisa boa? Você vai dizer, a pessoa é cristã, mas tá lá na estrada, limite de velocidade 120, dá uma pisadinha 140, tomou um susto, capotou, pegou o carro do outro lado, matou alguém. É uma escolha humana. Por que o cara não saiu do 120? Ou tá lá 120, mas tem um buraco na pista porque a manutenção das estradas não está sendo feita corretamente. Tem lá uma corrupção, botaram um asfalto barato e aquilo não aconteceu, né? A gente tem que ter fé. Fé de que aquilo que Deus está fazendo é certo. É o que tem que ser feito. A gente não vai ter uma compreensão disso. E ele espera que a gente navegue, vivencie essa questão pela fé. Aí você pode falar, Alice, é fácil, né?
Não, fácil não é, porque eu vivi essa experiência. A primeira aos 11 anos de idade, quando eu, num acidente de carro, sobrevivi e o meu tio, uma pessoa maravilhosa, jovem, 40 e poucos anos de idade, faleceu num acidente bobo de dia, 10 horas da manhã. Eu sobrevivi. Ele não sobreviveu. Coisas que a gente não tem explicação. Assim é que é. Então, e a gente viu isso recentemente. Quem não perdeu alguém para Covid? Eu perdi uma prima, também de 40 e poucos anos de idade, antes da vacina, né? Com filhos pequenos e tudo mais. E eu desisti de Deus por causa disso? Não. Eu fiquei triste, eu fiquei chateada. A gente tem que ter fé que Deus está no comando e que o que Ele está fazendo tem um sentido, mesmo que você não o entenda. Então você não pode desistir de Deus porque você às vezes não consegue entender como essa relação funciona nesses aspectos de quem vive, quem morre, quem fica doente, quem fica saudável, né? Quem é vítima de uma injustiça, quem não é. Deus tem propósitos na nossa vida. E a gente não sabe exatamente como eles funcionam, quais eles são e tal. Então, é uma questão pura e simples de fé, confiança, relaxar, entregar na mão dele e seguir em frente. Isso não quer dizer que você não vai ter questionamentos internos, que isso é humano. A nossa lógica é racional, então a gente gosta de ter explicações claras, objetivas e bem amarradas de todas as coisas, mas quando se trata do mundo espiritual, isso nem sempre é possível. Há mistérios, há questões que a gente vai passar por aqui e não vai ter essa resposta racional. Então, é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, manda pra mim, manda pro Vinícius, a gente vai responder. Não esquece, dá seu like, nos siga nas redes, mande para alguém, porque isso é uma situação tão comum. Estar vivo traz sempre o risco de ficar doente, de ter problemas, de morrer. Faz parte do ser humano nesse mundo. Até breve.